boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Adailur. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula. Presente. Carlos Espíndola. Presente. Clóvis Brown. Presente. Clóvis Lurta. Presente. Elisa Ramos Soares. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Elimar Vésper. Presente. Luciano Alves da Silva. Nelson Miltink. Presente. Selene Jastro. E Sigmar Schwantz. Presente. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberto a sessão. O vereador Luciano respondeu a presença, mas ele está aqui na Câmara, já está... Só foi buscar um papel ali. E a Selene, eu acho que é por questões médicas, ela não vai estar presente na sessão ou vai chegar um pouquinho atrasada. Então, convido todos para cantarmos o hino do município. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a leitura bíblica escolhida pelo vereador Elimar Vésper para a sessão de hoje, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo também 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Até aqui. Ainda em posição de respeito, convido a todos para que façamos um momento de silêncio face ao falecimento do senhor Valdemiro Repke, irmão do ex-prefeito Hilário Repke, ocorrido no dia 18 de maio, o do senhor Edmundo Cozan, que ocorrido no dia 20 de maio. Coloco em votação ato da sessão ordinária número 15, realizado no dia 18 de maio de 2026. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então, todos os votos. O vereador Luciano também já se encontra presente aqui no plenário. Somente a vereadora Selene está ausente. Peço ao senhor, antes de pedir ao secretário, que ele registrar a presença do excelentíssimo ex-prefeito Hilário Repke e do ex-vice-prefeito Florentino Laures. Estão aqui para apreciar, hoje serão votadas as contas de 2024.
Então, estamos aqui nos prestigiando. Então, peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia. Santa Maria de Jetibá, 5 de maio de 2026. Mensagem número 19/2026. Encaminha projeto de lei de número 018/2026, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Santa Maria de Jetibá e define as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados e cria o Sistema Municipal de Arquivos, SISMARC. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá e excelentíssimos senhores vereadores, encaminho a elevada apreciação dessa honrada Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Santa Maria de Jetibá e define as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados e cria o Sistema Municipal de Arquivos, o SISMARC. Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, inciso 2º, estabelece que cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Considerando que a Lei Federal de Arquivos número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, determina em seu artigo 1º que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, e como elemento de prova e informação. Considerando o disposto na Lei de Acesso à Informação, Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação pública do país, previsto no inciso 33º do artigo 5º, do inciso 2º e inciso 3º do artigo 37 e do inciso 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Cabe ao município definir, em legislação própria, regras específicas para cumprimento das determinações previstas nas normas gerais estabelecidas na referida lei, considerando que a aplicidade do disposto na Lei Federal número 12.527 de 2011, que assegurou amplo e imediato acesso às informações públicas de maneira mais detalhada, com indiscutíveis repercussões no âmbito dos municípios. A gestão de documentos assume uma importância ainda maior, pois se configura como instrumento indispensável para a racionalização, eficiência, eficácia e transparência administrativa, contribuindo para a modernização da administração pública e viabilizando aquilo que a lei erige como garantia basilar do exercício pleno da cidadania, posto que assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Considerando que a Lei Federal nº 8.159, de 1991, em seu artigo 10º, define que os documentos considerados de valor permanente são inapressáveis e imprescindíveis, em seu artigo 25, que dispõe que fixará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigura ou destruir documentos de valor permanente ou considerando como de interesse público e social, considerando que a eliminação de documentos públicos ou de caráter público, reproduzido por órgãos e identidades da administração pública municipal, bem como por entidades privadas responsáveis pela prestação de serviços públicos, deve estar prevista na tabela de temporalidade
de documentos do respectivo órgão ou entidade, mediante autorização da instituição arquivística pública competente em sua esfera de atuação, conforme dispõe o artigo 9º da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e de acordo com a Resolução nº 7, de 20 de maio de 1997, do Conselho Nacional de Arquivos, que trata dos procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público, considerando a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que em seu artigo 62 estabelece como crime destruir, inutilizar ou deteriorar documentos de arquivo protegidos por lei, ato administrativo ou decisão judicial, prevendo as respectivas sanções penais. Considerando que o Código Penal brasileiro, em seu artigo 305, tipifica como crime destruir, suprir ou ocultar, em benefícios próprios ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que se não poderia dispor, considerando que a perda, ou extravio, ou a destruição indiscriminada do patrimônio documental, que podem ocasionar danos irreparáveis à administração pública, aos direitos dos cidadãos, à produção do conhecimento, à memória e à história, considerando a obrigatoriedade de que cada município disponha, em sua estrutura administrativa, de um arquivo público responsável por promover a gestão, a preservação e o acesso aos documentos produzidos, recebidos e acumulados no âmbito dos poderes executivo e legislativo, assegurando o pleno cumprimento das disposições constantes nos incisos 15º e 33º do artigo 5º, no inciso 3º do artigo 23, no inciso 2º e do inciso 3º do artigo 37, no artigo 215, no inciso 4º e nos incisos 1 e 2 do artigo 216 da Constituição Federal de 1988, assim como nos artigos 5º, 9º e 21 da Lei Federal de Arquivos do número 8.159 de 1991, e nos artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, e 11 da Lei de Acesso à Informação número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Considerando que o Poder Público Municipal deverá, por meio da lei específica de arquivos, definir os critérios de organização sistêmica da gestão arquivística, de documentos públicos e dos serviços arquivísticos governamentais, bem como a criação e a vinculação do arquivo público e nos mecanismos de difusão e acesso aos registros públicos, em conformidade com o artigo 21 da Lei Federal de Arquivos número 8.159 de 1991. Considerando que a Resolução número 27, de 16 de junho de 2008, do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, dispõe sobre o dever do poder público, nos âmbitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de criar e manter arquivos públicos, na sua específica esfera de competência, para promover a gestão e guarda e a preservação de documentos arquivísticos e a disseminação das informações neles contidas, considerando a importância dos arquivos públicos como instrumento de gestão indispensáveis à transparência, eficiência, eficácia e efetividade administrativas, ao desenvolvimento público e social, o que interessa a todas as sociedades, a preservação dos conjuntos documentais, que encerram valor probatório, informativo ou histórico como garantia do direito à informação, e a memória que constituem o patrimônio documental do município de Santa Maria de Jetibá, considerando a necessidade urgente de se estabelecer um programa de gestão documental que integre as fases corrente, intermediária e permanente, pelas quais tramitam os documentos de arquivos,
como forma de assegurar sua organização, controle, proteção e preservação a partir de sua produção. Submetemos para estudo, análise e apreciação de Vossa Excelência e dos demais ilustres vereadores e vereadoras dessa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que cria o Arquivo Público Municipal de Santa Maria de Jetibá, que define as diretrizes da política municipal de arquivos e cria o Sistema Municipal de Arquivos, SISMARC, para implantação de sistemas da gestão de documentos arquivísticos no âmbito do município, com vistas à visibilidade e às boas práticas de gestão pública, organização, preservação e acesso ao patrimônio arquivístico municipal, a serviço do poder público e dos munícipes. Atenciosamente, Ronan Zucolor de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 7 de maio de 2026. Mensagem número 021/2026. Encaminha projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2110, de 17 de junho de 2018, e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor Carlos Alberto Fruca Espínola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Eu, presidente, e demais vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá e excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2110, de 17 de julho de 2018, para definir o valor da gratificação ali prevista e disciplinar, de modo expresso, sua atualização pelos mesmos índices, e na mesma época das demais remunerações dos servidores públicos municipais. A iniciativa legislativa, ora encaminhada, atende à necessidade de aperfeiçoamento da disciplina normativa atualmente vigente, com o propósito de conferir maior clareza, estabilidade e segurança jurídica ao regime de gratificação instituída pela legislação municipal. A proposta consolida em texto legal valor certo para a vantagem pecuniária, fixando em R$ 2.000 mensais e estabelece critério objetivo de reajustamento, evitando controláveis interpretativas e promovendo tratamento uniforme em relação às demais verbas remuneratórias pagas pelo município. Sob o prisma administrativo, a alteração pretendida mostra-se adequada para preservar a coerência interna do sistema remuneratório municipal, reduzir ambiguidades normativas e assegurar previsibilidade quanto à manutenção do valor real da gratificação ao longo do tempo. Busca-se, assim, harmonizar a legislação de regência com as necessidades concretas da administração pública, prestigiando a comunidade, a eficiência e a regularidade da atuação estatal. A proposição também se orienta pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade e da eficiência administrativa, na medida em que se organiza de forma mais precisa e disciplina da vantagem pecuniária em questão, afasta possíveis sobreposições normativas e promove maior transparência quanto ao tratamento remuneratório acidente sobre a hipótese regulada. Neste contexto, a revogação expressa da Lei Municipal número 2.804, de 3 de abril de 2024. Revela-se medida necessária para evitar antinomanias e assegurar unidade normativa ao tema. Cumpre registrar, ademais, que a atualização pretendida se insere ao legítimo espaço de conformação legislativa no município quanto à organização de sua estrutura administrativa e de seu regime jurídico remuneratório, observadas os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis. A medida, portanto, apresenta-se como providência normativa pertinente e compatível com o interesse público,
Portanto, fortalece a governança administrativa e confere maior objetividade ao tratamento legal da matéria. Diante dessas razões, e considerando a relevância da matéria para aquela organização administrativa municipal, submeto o presente projeto de lei à deliberação dessa Casa Legislativa, renovando a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ronanzo Collor de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 13 de maio de 2026. Mensagem número 024/2026. Encaminha projeto de lei número 23/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar intervenções emergenciais e preventivas em propriedades privadas, mediante parecer técnico da Defesa Civil e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espínola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá e excelentíssimos senhores vereadores. Submeto à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar intervenções emergenciais e preventivas em propriedades privadas no âmbito da proteção e defesa civil. A proposta tem por objetivo suprir calúnia normativa existente no município, conferindo segurança jurídica e atuação da administração pública em situação de risco iminente à vida, à integridade física das pessoas e à segurança coletiva. Atualmente, a ausência de regulamentação específica dificulta a atuação tempestiva do poder público, mesmo quando a intervenção se mostra imprescindível para a mitigação de riscos, especialmente em contextos que envolvem famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto de lei estabelece critérios técnicos, limites claros e procedimentos formais, assegurando que as intervenções ocorram de forma excepcional, motivada e devidamente fundamentada em parecer técnico da Defesa Civil, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, transparência e interesse público. Destaca-se que a proposta foi analisada pela Secretaria Jurídica do município, que emitiu manifestação favorável quanto à sua legalidade e adequação técnica. Diante do exposto, considerando o relevante interesse público da matéria, solicito a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Ronanzo Collor de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 21 de maio de 2026. Mensagem número 28/2026. Encaminha projeto de lei de número 27/2026, que institui o Programa Municipal de Aprendizagem para Adolescentes e Jovens no município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espínola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá e excelentíssimos senhores vereadores. Encaminho a elevada apreciação desta honrada Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que institui o Programa Municipal de Aprendizagem para Adolescentes e Jovens do município de Santa Maria de Jetibá, fundamentando-se na necessidade premente e de estabelecer políticas públicas eficazes que promovam a inclusão social e a profissionalização da da nossa juventude. Amparada pelo artigo 227 da Constituição Federal, esta proposta visa garantir, com absoluta propriedade, os direitos à formação profissional e ao trabalho protegido, respeitando a condição peculiar de desenvolvimento de pessoas entre 14 e 24 anos. A realidade socioeconômica atual exige que o poder público atue como facilitador no ingresso de novos talentos no mercado de trabalho. Muitos jovens de Santa Maria de Jetibá enfrentam barreiras da falta de experiência, o que muitas vezes os empurra para a informalidade ou para a ociosidade. Ao
institucionalizar a aprendizagem da nível municipal. Não estamos apenas criando vagas, mas estabelecendo um ciclo de desenvolvimento humano que exige obrigatoriedade a permanência e o bom desempenho escolar, combatendo diretamente a evasão no ensino médio. Além do impacto social, o programa fortalece a economia local ao qualificar a mão de obra que será absorvida pelo comércio e pelo setor de serviços da nossa região, ao investir na formação técnica e cidadã dentro do próprio município. Evitamos o êxito de jovens talentos e fomentamos um ambiente de responsabilidade social, compartilhada entre o governo e as pessoas e as empresas locais. Trata-se de uma estratégia de longo prazo para reduzir a vulnerabilidade social e construir uma gestão de profissionais preparados e conscientes de seu papel na sociedade santamariense. Diante do exposto e considerando que o investimento da juventude é o alicerce para o futuro próspero e seguro para a nossa cidade, submeto este projeto à análise de meus pares, certo de que a aprovação dessa medida representará um marco histórico na proteção e no incentivo aos nossos adolescentes e jovens, pelas razões que relevante interesse público. Conto com o apoio de todos para a aprovação desta matéria. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme no disposto do artigo 34, 7º da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolor Souza Dutra, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do número 14/2026 dispõe sobre a denominação da Rua Joana Zeidler Hoffmann, em Alto Recreio, Rio Poço Moser, no município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Joana Zeidler Hoffmann, com início na Rua Teodoro Hoffmann e término nas coordenadas, numa extensão de 190 metros, em Alto Rio Poço Moser, no município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Compete ao Poder Executivo Municipal dar ampla publicidade à denominação de que se trata esta lei, bem como providenciar a confecção e instalação da respectiva placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de abril de 2026. A justificativa. O projeto de lei tem por finalidade denominar oficialmente a Rua Joana Zeidler Hoffmann, em Alto Rio Poço Moser, nesse município. Ressalta-se que a denominação da via pública como Rua Joana Zeidler Hoffmann atende aos anseios dos moradores da localidade de Alto Rio Poço Moser, que reconhece na homenageada uma história de vida marcada pelo trabalho, pela fé e pela dedicação à família e à comunidade. Joana Zeidler Hoffmann, nascida em 7 de agosto de 1929, no município de Afonso Cláudio, era filha de Alberto Zeidler e Guilhermina Kunde Zeidler, tendo como irmão Germano Zeidler, e em 28 de outubro de 1950, contraiu matrimônio com o lavrador Teodoro Hoffmann, em cerimônia realizada na Igreja Luterana. Dessa união nasceram 6 filhos: Armazina Hoffmann Zeidler, Florinda, Luciano, Mariazinha, Leozina, Melinda, Hoffmann Otto, em memória. A família se expandiu ao longo dos anos, sendo abençoada com 18 netos e 27 bisnetos. Joana dedicou sua vida às atividades de campo, trabalhando ao lado com seu esposo no cultivo da terra. O casal teve papel relevante
no desenvolvimento das culturas hortalícolas da região, com destaque para o cultivo de alho, além da produção de hortaliças, legumes e verduras, contribuindo significativamente para a economia e o sustento de muitas famílias da comunidade. Mulher simples e de origem humilde, enfrentou inúmeras dificuldades ao longo da vida. Não teve acesso à educação formal, pois na época não havia escola próxima à sua residência. Ainda assim, movida pela fé e pela vontade de aprender, caminhava cerca de 5 quilômetros, saindo de Alto Rio Poço até Barra do Rio Poço para frequentar o catecismo, onde memorizou os ensinamentos que viriam a nortear a sua vida. Joana viveu 93 anos, faleceu em 6 de agosto de 2022 e em sua residência na localidade de Alto Rio Poço, neste município. Foi sepultado no dia seguinte, no cemitério luterano da comunidade, local onde permanecem vivas as lembranças de sua trajetória. O espaço onde residiu tornou-se referência efetiva para os familiares, amigos e vizinhos, que guardam com carinho a memória de sua presença, de seu exemplo de perseverança e de sua contribuição para o desenvolvimento local. Diante do exposto, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovar o presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de abril de 2026. Autor do projeto, vereadora Selene Jastro. Projeto de decreto legislativo número 14/2026. Concede o título de cidadã santamariense à senhora Aline Sommer Messias Martinelli e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã santamariense à senhora Aline Sommer Messias Martinelli. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 46ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de maio de 2026. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, incisos 14º, concede o título de cidadã santamariense à senhora Aline Sommer Messias Martinelli, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. Aline é filha de Sommer Campos da Silva e Elisa Messias da Silva, cujas raízes estão ligadas à região, embora tenham nascido em Vila Velha e em razão de complicações no parto, decorrentes da gestão de risco, foi gerada em Santa Maria de Jetibá e sempre manteve laços profundos com o município. Sua infância foi marcada por vivências no interior, especialmente na comunidade de Rio Alto Rio Poço, onde residiu em diferentes períodos, em razão da profissão de seu pai. Viveu também em outras localidades, como Vila Velha, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Santa Leopoldina, retornando por fim à cidade com a qual sempre preservou forte vínculo efetivo. Desde cedo, desenvolveu grande admiração pela cultura pomerana, cultivando respeito e carinho por suas tradições. Guarda como lembranças especiais as viagens em família, nas quais, ao lado do irmão, cantava o hino de Santa Maria de Jetibá, sentimento que permanece vivo em sua alma e em seu coração. Sua trajetória profissional é marcada pela dedicação à área jurídica e ao serviço público. Iniciou sua experiência ainda jovem, como estagiário no Fórum Graça Aranha, em 2007, atualmente atuando em serviços cartorários. Posteriormente, exerceu a função de auxiliar administrativo na Promotoria de Justiça de Santa Leopoldina, 2007 e 2008. Entre 2008 e 2011, retornou ao Fórum como estagiária. De 2012 a 2014, atuou como escriturária na Advocacia Geral da Prefeitura de Santa Leopoldina, consolidando sua experiência na análise jurídica e na produção de pareceres e ofícios, sempre com foco na integridade pública e na legalidade. É bacharel em Direito pela Faculdade Pio XII.
Faculdade Espírito Santense de Ciências Jurídicas. Concluindo em 2011, possui pós-graduação Lato Sedu em Direito Penal, Militar e Processal Penal Militar pela Faculdade Unileia, construída em 2019, reforçando sua qualificação técnica. Desde março de 2014, exerce com honra a função de policial militar do Estado do Espírito Santo. Carreira que consolidou valores como disciplina, responsabilidade, ética e comprometimento com a proteção da sociedade. Destaca-se especialmente sua atuação preventiva por meio do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, desenvolvendo trabalho direto com crianças e adolescentes no ambiente escolar, o contato com o público infanto-juvenil, fortaleceu seu amor pelas crianças e consolidou sua vocação para a ação educativa e de orientação. Em 2017, conheceu seu esposo, Jadismar Martinelli, com quem se casou em 2019, e em 2020 foram abençoados com o nascimento de sua filha, Alice Martinelli, fonte permanente de alegria e inspiração. Sua história de vida, seu vínculo genuíno com Santa Maria de Jetibá é a expressiva contribuição prestada à sociedade. Mostra-se justa a concessão de título de cidadã santamariense à senhora Aline Sommer Messias Martinelli. Diante do exposto, conta-se com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente proposição. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 12 de maio de 2026. Autora do projeto de decreto, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Projeto de decreto legislativo número 15/2026. Concede o título de honra ao mérito à senhora Andressa Kerkhoff Stu Barbosa e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Andressa Kerkhoff Stu Barbosa. Artigo 2º. A homenageada será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 46ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 12 de maio de 2026. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito à senhora Andressa Kerkhoff Stu Barbosa, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. A presente justificativa visa reconhecer a trajetória inspiradora de Andressa Kerkhoff Stu Barbosa, mulher cuja história é marcada por afeto, propósito e compromisso com o bem coletivo. Filha de Valdemiro e Selma, e aos 39 anos construiu o caminho pautado na coragem, na dedicação e na vontade de transformar realidades. Companheira de Marcos e mãe de Valentina. Encontra na família sua maior motivação e seu alicerce diário. Empresária de mente firme e administradora por formação, buscou na ciência da gestão, por meio da Fundação Getúlio Vargas, o aprimoramento técnico que, aliado à prática cotidiana, consolidou sua atuação profissional, movida pelo interesse em compreender as pessoas e em sua essência. Aprofundou-se no estudo da psique humana, tornou-se psicanalista e ampliando seus conhecimentos pelo PUC, desenvolvendo a sensibilidade de escutar, acolher e orientar, atua como presença ativa em sua região, representando com responsabilidade o Conselho Regional de Administração, sempre pautada pela ética, pelo trabalho e pela dedicação. Entretanto, é na causa animal que seu compromisso social se revela de forma ainda mais expressiva. Fundadora do Instituto Protetores, transformou compaixão em uma concreta
criando um espaço de acolhimento, cuidando dignidade para animais em situação de abandono. No Centra, atuou como apoio fundamental em processos de acolhimento e recuperação, sendo ponte entre a dor e a presença para inúmeros seres vulneráveis. Sua trajetória já alcançou mais de 3.000 vidas, impactadas por meio de resgates, castrações e cuidados e cirurgias. Números que representam, acima de tudo, dedicação incansável e amor, traduzido em atitudes. Andressa é exemplo de quem não apenas vive, mas transforma realidades, constrói caminhos e semeia o bem por onde passa, deixando marcas de cuidado e demonstrando diariamente que servir ao próximo é uma das mais nobres formas de amar. Diante de sua história, de sua atuação relevante e do impacto social e de suas ações, mostra-se justa e merecida a concessão da honra ao mérito à senhora Andressa Kerkhoff Stu Barbosa, como forma de reconhecimento público e por sua dedicação, sensibilidade e compromisso com a comunidade. Diante do exposto, conta-se com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente proposição. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de maio de 2026. Autora do projeto de decreto, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Projeto de decreto legislativo número 16/2026. Concede o título de cidadão santamariense ao senhor Manuel Messias Nonato Bezerra e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Manuel Messias Nonato Bezerra. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 46ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, incisos 14º, concede o título de cidadão santamariense ao senhor e excelentíssimo senhor Manuel Messias Nonato Bezerra, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. Messias Nonato é um homem de fé e de propósito, daqueles que caminham entre o altar e a vida pública, sem perder a essência, sendo pastor e superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular e também deputado federal pelo Espírito Santo, eleito em 2022, levando consigo não apenas votos, mas a confiança de um povo que espera ser representado com verdade. Sua trajetória começou em 2008, quando deu seus primeiros passos na vida pública, como candidato a vereador em Cariacica, aprendendo desde cedo que servir é mais do que ocupar um cargo, é ouvir, agir e permanecer presente. Em 2012, foi eleito e, no exercício do mandato, firmou sua atuação na defesa dos valores cristãos, no apoio à comunidade e o compromisso com a melhoria dos serviços públicos, especialmente na área da saúde, onde deixou sua marca com trabalho e dedicação. Ao longo do tempo, ampliou sua atuação, contribuindo também na gestão pública ao integrar a equipe de gestão do prefeito Euclésio Sampaio, assumindo responsabilidades importantes e demonstrando preparo, equilíbrio e compromisso com a população. Foi com esse mesmo propósito que decidiu alçar novos voos, colocando-se à disposição para representar o Espírito Santo na Câmara dos Deputados, sendo eleito em 2022 e iniciando uma nova etapa de serviços, agora em âmbito nacional. Em Brasília, escolheu um lado desde o primeiro dia, o lado das pessoas, da liberdade e da família, onde do trabalho e do uso responsável dos recursos públicos, conduzindo um mandato pautado pela fiscalização, pela firmeza e, posteriormente, e pela coerência entre discursos de prática. Sua atuação
se destaca pela coragem de defender princípios, de enfrentar excessos e de não se esconder em meio aos discursos vazios, mantendo-se leal àqueles que confiaram em seu trabalho. Participa ativamente de comissões importantes, contribuindo com destaques que impactam diretamente a sociedade. E também integra frentes parlamentares onde exerce liderança, sendo presidente da Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce de Crianças, coordenador do Grupo Parlamentar Brasil-Israel na região Sudeste e primeiro secretário da Frente Parlamentar. Invasão Zero, fortalecendo pautas que considere essenciais. Sua voz também se faz presente nos debates nacionais, posicionando-se em favor da política que valorize a vida, apoia as gestantes e fortalece as famílias, reafirmando em cada decisão os princípios que carrega desde sua juventude, e é justamente nessa origem que se encontra a base de tudo. Convertido ainda aos 12 anos, na Igreja do Evangelho Quadrangular, construiu uma trajetória de mais de 3 décadas dedicando ao ministério, servindo de forma contínua, aprendendo com as pessoas, caminhando ao lado das comunidades e desenvolvendo uma visão de cuidado, responsabilidade e compromisso com o próximo. Hoje consolida o mandato parlamentar com sua missão espiritual em Cariacica, onde segue ministrando, liderando e cuidando de vidas, mostrando que sua atuação não se limita a cargos, mas se entrega ao propósito de servir. Sua história é marcada por constância, por valores firmes e por uma presença que busca, acima de tudo, fazer diferente na vida das pessoas, unindo fé, trabalhando e compromisso em cada passo de sua caminhada. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento que aprovamos neste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de maio de 2026. Autores do projeto de decreto legislativo, todos os vereadores da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 19/2026. Concede o título de cidadão santamariense à senhora Ana Paula Alves Azevedo e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã santamariense à senhora Ana Paula Alves de Azevedo. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 46ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de cidadão santamariense à senhora Ana Paula Alves de Azevedo, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. Ana Paula Alves de Azevedo é filha do senhor Oliveira e da dona Maria, trazendo em sua história os valores da simplicidade, do trabalho e da honestidade, herdados de sua família e que se refletem em sua trajetória pessoal e pública. Natural de Guaçuí, Espírito Santo, construiu sua vida e consolidou sua história no município de Santa Maria de Jetibá, onde fincou raízes, formou sua família e desenvolveu sua vocação para o serviço público. Casada com João Anderson Hammer, encontra na família o alicerce que sustenta sua caminhada, guiada pela fé, pelo compromisso e pelo desejo de servir ao próximo. Sua trajetória profissional é marcada pela dedicação à educação, ao serviço público e ao desenvolvimento social. Professor de língua portuguesa e formada em gestão pública. Atuou como educadora, contribuindo diretamente para a formação de crianças e jovens, sempre com sensibilidade e compromisso com o futuro das novas gerações. Além disso, também se destacou como empreendedora, contribuindo para o fortalecimento da economia local e apoiando o desenvolvimento do comércio no município e na região.
Na vida pública, Ana Paula Alves Azevedo atualmente exerce o cargo de vereadora no município de Santa Maria de Jetibá, onde atua com firmeza, responsabilidade e proximidade com a população. Sua atuação é marcada pela escuta ativa das comunidades, pela defesa de políticas públicas eficazes e pelo compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Entre suas principais bandeiras, destaca-se a defesa da educação de qualidade, a valorização dos serviços públicos, o apoio à agricultura e à infraestrutura rural, além a busca por uma saúde mais acessível e eficiente, além da desburocratização e incentivo ao comércio local. Mulher de fé, acredita firmemente nos princípios cristãos e na força da mulher como agente de transformação social, defendendo que a mulher tem voz e vez na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Por sua dedicação, compromisso e relevantes serviços prestados à comunidade de Santa Maria de Jetibá, sua trajetória se confunde com o desenvolvimento do município, sendo marcada pelo trabalho sério, pela responsabilidade e pelo compromisso com o bem coletivo. Diante do exposto, encaminhamos para aprovação desse projeto de decreto legislativo. Autores do projeto, todos os vereadores da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 20/2026. Concede o título de cidadão santamanense ao senhor Tiago Ribeiro Hoffmann e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamanense ao senhor Tiago Ribeiro Hoffmann. Artigo 2º. O homenageado será congregado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 46ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Tiago Ribeiro Hoffmann, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. Tiago Ribeiro Hoffmann é economista, mestre em economia e professor universitário, por mais de 15 anos, natural de Guarapari, com sólida formação acadêmica e experiência na gestão pública. Construiu sua trajetória com foco no desenvolvimento do Espírito Santo, alinhando o conhecimento técnico, a prática administrativa e a formação de políticas públicas voltadas para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Ao longo de sua carreira, ocupou funções estratégicas no governo do Estado, sendo um dos principais quadros da gestão do governador Renato Casagrande. Foi subsecretário do Estado de Saúde, secretário do Governo, secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico. Além de ter atuado também na gestão municipal de Vitória, em 2022, foi eleito deputado estadual pelo Espírito Santo, consolidando no Parlamento uma atuação voltada às pautas estratégicas, especialmente nas áreas de desenvolvimento econômico e de gestão pública. No ano de 2024, foi convidado pelo então governador Renato Casagrande para integrar o secretário estadual, assumindo a Secretaria de Estado de Saúde. Em abril de 2026, retornou à Assembleia Legislativa após ser desincompatibilizado do cargo, nos termos da legislação eleitoral, em razão de sua pré-candidatura a deputado federal, dando continuidade à sua atuação parlamentar, com foco no desenvolvimento regional e na melhoria dos serviços públicos. Assim, a concessão do título de cidadão representa o reconhecimento justo por sua história, dedicação e contribuição para o desenvolvimento local. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento. Conto com o apoio dos nobres demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de maio de 2026. Autores do projeto, todos os vereadores da Câmara. Indicação número 60/2026. Senhor presidente,
A vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de placa de identificação na EMEI Antônio Gonçalves, situada em Garrafão, Santa Maria de Jetibá, conforme justificativa em anexo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Autor da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Encaminho os projetos de leis, os projetos de decretos para análise das comissões, para posterior parecer. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Foram escritos 4 oradores para o pequeno expediente. Concedo a palavra à primeira oradora escrita, enfermeira Elisa Hamlow. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, vereador Carlos, e os demais vereadores e vereadoras. Maio é o mês que está finalizando. E esse mês tivemos várias datas importantes, comemorativas e de boas sementes plantadas, semeadas. Tivemos o Dia do Trabalhador, o Dia da Literatura Brasileira, a Semana da Enfermagem, o Dia dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Dia do Enfermeiro, Dia da Assistente Social, Dia Nacional do Trabalhador Rural, que é o dia de hoje, e também, dia 25 de maio, é o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. E uma curiosidade, vocês sabiam que do dia 1º de janeiro até o dia 25 de maio, nós trabalhamos só para pagar imposto? Olha que absurdo, só para pagar imposto. Essa lei, ela pretende transformar essa data como também uma luta que o país ele precisa reduzir as suas taxas tributárias, porque é tanta taxa em cima de taxa que, às vezes, o valor final é um absurdo, porque só tem taxa. E aonde está indo esse dinheiro? Será que ele está retornando para nós? Em formas de escolas, em formas de educação, saúde, estradas? E mesmo sabendo que nós pagamos tanto, existem governantes, prefeitos, vereadores, que usam a palavra: estou trazendo para o município, estou presenteando o Estado com uma obra. Mas aonde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de nós mesmos. Então, fica um alerta aqui para vocês tomarem muito cuidado quando vocês tanto agradecem a alguns políticos por uma obra, se é uma obrigação deles. Mas eu quero principalmente falar do Dia do Enfermeiro. Hoje eu sou enfermeira, graças a uma grande ajuda de um prefeito, que hoje ele está presente aqui, o ex-prefeito Hilário, que muito me ajudou na época que eu fiz a faculdade, porque não tinha ônibus de manhã. Então, diversas vezes, ele me deu carona. E eu quero dizer, Hilário, como a população sente a sua falta em abrir aquela porta. Você atendia todos, independente se era um agricultor ou um médico. E parabéns por isso. Concedo a palavra, segunda oradora escrita, vereadora professora Ana Paula de Azevedo Ramer. Boa noite a todos, cumprimento o presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes nessa sessão legislativa. Saúdo também, aqui presente, ex-prefeito Hilário e ex-vice-prefeito Florentino também, meus colegas lá da Galeria Corona também, cumprimento todos vocês. E gostaria aqui de falar a respeito de uma visita que eu fiz semana passada. Na oportunidade, estive eu e vereador Clóvis Brau, que também é lá da região alta, né, lá em Alto Santa Maria, e nós visitamos ali o terreno da prefeitura, onde está situada a Escola Fazenda Emílio Schroeder. Esse terreno já há uma verba, né, desde 2023, que é destinada para a construção de uma creche ali na comunidade. E recebi a seguinte demanda de pais, moradores ali da localidade,
sobre o local da construção. Muitos, porque foi programado para ser construído na parte superior. Foi feito um novo platô na lateral. Ambos terrenos são da municipalidade. E a comunidade fez o seguinte pedido: será que não seria possível fazer a construção na parte de baixo ali, pela lateral? Pois o acesso, quando a creche estiver pronta, para levar as crianças, tudo ficará melhor. Inclusive, hoje, o acesso da parte superior passa por dentro ali da parte onde já é a escola estadual. Então, isso poderia gerar, né, um problema futuro quando tiver ali em funcionamento, na entrada, saída das crianças, né, e tudo. Então, estivemos lá, eu e o vereador Clóvis Brau, atendendo a esse pedido da comunidade, e também fiz o encaminhamento do ofício também para a secretária de Educação, agora, Vanusa. Já tinha feito esse encaminhamento anteriormente para a secretária Marcileide, e agora fizemos também para a secretária Vanusa, também, que recentemente assumiu a gestão da educação. É importante destacar que ali os alunos da escola estadual, eles estão desde o ano passado sem o seu campinho para jogar bola. Por quê? Nessa questão de vai construir onde eles antes jogavam bola, eles mexeram lá na terra, ficaram sem local, porque não foi preparado o terreno, jogado uma areia. Então, fica aqui o meu pedido à administração, à Secretaria de Educação, para definir o local e resolver também o problema para que as crianças possam jogar bola. Meu muito obrigada. Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Limar Vésper. Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, ex-prefeito Gatinha, ex-prefeito Florentino Laus, obrigado pela presença. Obrigado aos visitantes também pela presença, aos rádios ouvintes, aos internautas, uma boa noite. Ontem participei da missa da Igreja Católica Rainha da Paz, aqui na comunidade do Centro, onde estava se comemorando o dia de Pentecostes, e também aos 73 anos da presença católica no município de Santa Maria de Itibá. Comunidade Rainha da Paz, né, hoje com o padre Jonathan, com o diácono Diarley, parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho muito voluto. E eu percebo, para termos um mundo melhor, um país melhor, a igreja tem grande influência. Então, parabéns aos católicos e a todas as igrejas do município. E parabéns pelos 73 anos do católico no nosso município. Muito obrigado. Concedo a palavra ao quarto orador inscrito, vereador Luciano Alves da Silva. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente Carlos Fruc Espíndola. Em nome do colega vereador Daí Lurte, eu cumprimento os colegas vereadores e vereadoras. Gostaria também, de forma muito respeitosa, cumprimentar o ex-prefeito de Santa Maria de Itibá, Hilário Repico Gatinha, presente aqui. Logo mais será votada as suas contas, que foi encaminhada a essa Casa Legislativa pelo Tribunal de Contas, e também gostaria, de igual modo, de maneira muito respeitosa, cumprimentar o nosso ex-vice-prefeito, seu Florentino Alves, também presente aqui. Nosso amigo Zé Carlos e seus dois colegas sentados do lado ali no plenário da Câmara Municipal. Muito obrigado. Pois bem, presidente, agora gostaria de ler um ofício que eu levei a Brasília na data de 15 de outubro de 2024. Assunto: viabilidade de recurso financeiro para a aquisição de um micro-ônibus. A Sua Excelência, o deputado federal Evair de Mello. E após cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo do presente para vir a Vossa Excelência solicitar o empenho de a disponibilidade de viabilizar recurso financeiro no valor de R$650 mil para a aquisição de um micro-ônibus com capacidade de 28 passageiros para atender às demandas do município. Aquisição essa que vem somar junto às necessidades do município de Santa Maria de Itibá. E já encerro por aqui o ofício que eu levei. Mas eu li a parte do ofício, meu amigo Zé Carlos, presidente municipal do DC, ainda permanece presidente municipal do DC? Tá bom.
Tá joia. Para informar apenas a população de Santa Maria, Gatinha, você que sempre foi muito aguerrido nisso de buscar recurso em Brasília, eu aprendi direitinho algumas coisas com você, muito. O micro-ônibus da terceira idade, meu amigo Carlos, já está no município de Santa Maria, já está lá no transporte, para atender e valorizarmos a nossa melhor idade, não terceira idade. Novinho em folha, que será entregue logo, logo aos nossos vovozinhos aqui do nosso município de Santa Maria de Jetibá. Eu não gosto de fazer a alusão muito assim de pessoas, não gosto de criar debates em rede de WhatsApp, em redes sociais, mas quando se tem um representante da população que faz jus ao seu nome e encaminha os recursos ao município, aí sim, a esses a gente tem que fazer os nossos devidos agradecimentos. Porque rede social, falar, até papagaio fala. O negócio é chegar o recurso no município para ser entregue para a população. E o Evaí de Melo faz isso muito bem. Temos 5 oradores inscritos para o grande expediente. Então, concedo a palavra ao primeiro orador inscrito no grande expediente, vereadora enfermeira Elisa Ramlow. Boa noite a todos novamente. Como eu disse, maio está finalizando. Maio laranja. Mobilização nacional dedicada ao combate e à conscientização sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um tema importante, um tema difícil para falarmos, pois se falam de crianças. Crianças que deveriam brincar, que deveriam ser protegidas. E, infelizmente, em 18 de maio de 1973, uma criança, Araceli, uma menina de 8 anos, voltando da escola em Vitória, pertinho daqui, do Espírito Santo, ela foi sequestrada, ela foi violentada sexualmente e ela foi assassinada. A partir de então, as pessoas começaram a olhar de um olhar diferenciado. Aqui em Santa Maria, esse tema, ele é falado pouco. Por que será? Porque não tem crianças que são violentadas, abusadas, que têm a infância interrompida por um trauma. Não. Aqui em Santa Maria existem muitas crianças e adolescentes sendo violentadas. E sabe o que nós podemos fazer? Nós temos a obrigação de proteger essas crianças. Não só os nossos filhos, mas os demais. Essas crianças, elas são violentadas, abusadas, assassinadas, elas perdem a vida, a voz, o desejo de viver por pessoas que deveriam proteger. Tios, tias, padrastos, enteados e demais. Pensam comigo, uma criança de 8 anos, ela está pronta para ser abusada? Não, ela não está. Ela deveria estar brincando, estudando. Só que essa criança, ela vive com pessoas que acham que é normal. E ela vai continuar achando que é normal. Até que um dia, essa dor se transforma em vergonha, em desespero, e ela procura outros meios. Drogas, prostituição, criminalidade, ou mesmo
a depressão e os suicídios. Quantos adolescentes estão tirando a própria vida? O que se está fazendo com relação à proteção infantil? Não digo o Estado, não. Aqui em Santa Maria de Jetibá, nós temos uma unidade de acolhimento chamada Helena Bolt. No começo, era 1, 2 crianças que estavam lá, que tinham sido violentadas por alguma forma. Hoje em dia, tem mais de 14. E essas crianças, elas precisam ser protegidas, não é só tirando da casa delas, mas sim tendo pessoas que possam cuidar de verdade. Então, fica aqui o meu apelo à Prefeitura, às secretarias competentes. Vamos olhar com carinho para essa unidade de acolhimento Helena Bolt. Existem inúmeras denúncias sobre aquele local. A criança que é para estar protegida lá, será que está? Será que só vamos olhar aquele local quando acontecer uma coisa mais terrível do que já aconteceu com elas? Ou quando... Concedo a palavra à segunda oradora escrita, a professora Ana Paula Alves de Azevedo. Boa noite a todos. Mais uma vez, cumprimento presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras e a todos os presentes e também aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Pomerana. Gostaria de pedir ao Fernando para exibir uma imagem que é um dado da nossa audiência pública hoje no que diz respeito a metas fiscais. Hoje, mais cedo, participei da audiência pública e ali pude ver diversas coisas, né, relacionadas às finanças do nosso município. Em especial, essa imagem aqui me chamou a atenção. Inclusive, eu fiz até um questionamento. De 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica e efetivo exercício, existe uma lei que fala da aplicação mínima e ela tem que ser 70%. E no primeiro quadrimestre, a Prefeitura aplicou apenas 56%. Isso daqui dá para fazer a correção nos próximos 2 quadrimestres? É possível. Porém, isso aqui já acende um alerta. Um alerta sobre o quê? Sobre o real investimento da Prefeitura na nossa educação. Pode tirar a imagem, Fernando. O Fundeb praticamente dobrou os seus investimentos nos últimos anos. E eu faço uma pergunta aqui dentro desta Casa de Leis. O Fundeb praticamente dobrou. O salário do professor dobrou? O salário da merendeira dobrou? Não. Mas o recurso está chegando, o recurso tem na conta. Então, isso é uma questão o quê? De chegar até quem de fato deve se chegar. O Fundeb, para quem não sabe, é uma lei que tem que ser aplicado 70% e é para profissionais da educação. Então, isso aqui acende um alerta e também eu preciso aqui mais uma vez falar, o nosso município entrou em um índice da educação que é considerado ruim. Isso vai impactar também nas finanças do nosso município. O município ele passa a receber menos recursos. Então, agora a educação, eu não falo aqui mais só sobre parte pedagógica, eu estou falando sobre dinheiro aqui. Se não investir na educação, vai receber menos recurso no município. Professor, merendeira, equipe pedagógica, precisa ser priorizada pela administração. Nós temos aí próximos 2 quadrimestres. E eu estou na expectativa esse ano de pelo menos um abono para os professores. E eu venho pedir isso daqui. Porque, na verdade, valorização efetiva é aumento de salário real. Mas isso daqui vai ter que ser equalizado. Se terá que fazer uma balança, qual que será a alternativa? Mais contratação, abono,
E eu peço, não deixem nossos professores, nossos servidores, nossas merendeiras, equipe pedagógica, de nenhuma forma prejudicados. Se a gente olhar para a educação com um olhar diferenciado, o nosso município receberá mais recursos. Recebendo mais recursos, poderá ser feito investimento em estradas, construções de obras e diversas outras coisas. Mas continuar do jeito que está, salas de aula sem professor, estrutura física do jeito que está, muitas das vezes abandonado, dessa forma não dá para continuar. E eu quero pedir uma atenção. Eu sempre tenho falado isso. Fazer escola tem que pensar 10 anos para frente. Fazer escola grande. Fiquei até feliz porque esses dias eu ouvi o prefeito usando uma dessas falas que eu sempre falo aqui na tribuna. E é isso que eu tenho expectativa. Temos que investir no salário, investir em construções, em ampliações, adquirir terrenos em pontos estratégicos do nosso município, mas tem que ser feita alguma coisa. E o nosso município não está em crise. O professor merece aumento de salário. Meu muito obrigada. Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Limar Véspera. Boa noite novamente. A entrada bruta do mês de abril foi de R$ 28.235.223 para o Executivo. Colegas vereadores, quem estiver me ouvindo, coincidências pode até existir, mas tem uma família aí no Brasil que é muita coincidência. Quero que os senhores assistam um vídeo que eu vou pedir para o Fernando passar, que essa família Batista aí, eu não sei se é coincidência não. Por favor, Fernando. Eu subo aqui nessa tribuna para mostrar para o Brasil inteiro o caso de amor, coincidência e muito lucro dos irmãos batistas com o governo Lula. A Anvisa, essa semana, suspendeu diversos produtos da marca IP. Coincidentemente, os donos da empresa IP doaram R$1 milhão para a campanha do Bolsonaro. E uma das principais concorrentes da IP é a empresa Minuano, empresa que pertence a Joesley e Wesley Batista, amigos do Lula. Mas claro que isso é uma coincidência. Há 2 anos atrás, esses mesmos irmãos batistas compraram 13 usinas, o número ele é sugestivo, né? Da Eletrobras, por quase R$5 bilhões. E essas usinas, pessoal, elas tinham dívidas milionárias e que aparentemente todo esse negócio parecia ser algo que não era nada lucrativo, mas ele se tornou extremamente lucrativo. Por quê? Exatamente 3 dias depois da compra das usinas pelos irmãos batistas, o governo Lula assinou uma medida provisória permitindo o repasse da dívida milionária para quem? Para os consumidores. Mas claro que isso também foi uma coincidência. Diante de tanta sorte, ano passado os irmãos Batista eles quiseram entrar no ramo dos ovos. Compraram 50% da maior produtora de ovos do Brasil. Semanas depois, o governo Lula obrigou todos os produtores de ovos do Brasil a gravarem individualmente em cada ovo a data de vencimento, a data de validade. Uma operação que é inviável para os pequenos e médios produtores, mas tranquilamente executável para empresas de grande porte, como a que foi comprada pelos irmãos Batistas. No final de 2025, o governo Lula ignorou o fato do Brasil ser o maior produtor de tilápias do mundo e classificou elas como uma espécie exótica e invasora. Quem é que ganhou com isso? Sim. De novo, os irmãos Batistas, porque eles começaram a importar toneladas de tilápia do Vietnã, a um preço bem menor do que aqui no Brasil. Em 2017, quem não lembra, e vamos relembrar, a Lava Jato, Joesley Batista, em delação, disse ter pago mais de $150 milhões em propina
para Lula e Dilma. Foi um montante que chegou a quanto esse montante? Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula e depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 no do Lula, 80 no da Dilma. Lá nessa época a empresa fez um acordo de pagar 10 bilhões por todas as suas falcatruas em multa. E chegou a pagar até 3 bilhões. Só que aí, como a sorte dos irmãos Batista não termina, em 2023 o governo Lula voltou. E Dias Toffoli, ex-advogado do PT, colocado no STF por Lula, suspendeu a multa milionária dos irmãos Batista. Mais uma coincidência, pessoal. Depois de tudo isso que eu falei aqui, não, se a gente está preocupado com corrupção, a gente tem esse ano para limpar o PT do Brasil. Porque é aquilo que eu sempre digo, ou a gente acaba com o PT, ou o PT vai acabar com o Brasil. Muito obrigada. Pois é, um partido que está aí 20 anos prometendo um país melhor e está voltando para as eleições esse ano falando que vai melhorar o país. Teve 20 anos para melhorar, agora que vai fazer isso? Muito obrigado. O tempo já acabou agora. Vocês conceda a palavra, então, ao segundo. Ele já tinha saído, vereador, me faltava 10 segundinhos. O relógio tinha até já sido gerado. Conceda a palavra, então, ao quarto orador inscrito, vereador Clóvis Brown. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores e vereadoras, público presente, o ex-prefeito Catinha e o vice-prefeito, ex-vice-prefeito, né? E também os internautas. O que me traz aqui na tribuna hoje, quero destacar uma importante conquista para o município de Santa Maria de Jetibá, que aconteceu que no dia 22 de maio foram realizadas as primeiras provas práticas de carro e moto em nosso município, marcando um momento histórico para a nossa cidade. Ao todo foram realizadas 62 provas práticas de carro e 72 provas práticas de moto, demonstrando a grande importância desse avanço para a nossa população. Com a chegada da nova sede da Ciretran de Santa Maria de Jetibá, foi possível trazer para o município a realização das provas teóricas, foi oferecendo mais comodidade e melhor atendimento aos alunos. E agora alcançando uma conquista ainda maior com a realização das provas práticas em nosso município, que estão acontecendo no pátio de festas de Santa Maria de Jetibá, um espaço com estrutura adequada para receber os candidatos. Antes, os alunos precisavam se deslocar até Santa Teresa para realizar suas provas, enfrentando gastos, deslocamentos e diversas dificuldades. Hoje, graças a esse avanço, eles podem realizar todo o processo aqui mesmo em Santa Maria de Jetibá, desde a prova teórica na Ciretran até a prova prática no pátio de festas, trazendo mais comodidade e acessibilidade econômica e quantidade para a população. Além de atender os moradores do nosso município, essa conquista também possibilita atender regiões próximas, fortalecendo ainda mais Santa Maria de Jetibá. Essa é uma grande conquista para o município, fruto de um projeto da minha autoria e em parceria com a deputada estadual Janete de Sá, junto ao governo do estado e ao Ciretran Espírito Santo. É a prova que, quando existe trabalho, parceria e compromisso com a população, os resultados chegam e beneficiam muitas pessoas. Seguimos o trabalho para conquistar cada vez mais avanços para a nossa população. Muito obrigado, que Deus abençoe todos. Acho que todos ficaram sabendo, né, sexta-feira, que foi a primeira prova, né? E isso é uma grande conquista que eu sempre corri atrás, até que enfim que aconteceu, né? E isso ajuda, acho que, a
maioria das pessoas, quem quiser também trocar de categoria, é cada vez melhor para o nosso município. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao quinto orador inscrito, vereador Luciano Alves da Silva. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente, Carlos Espíndola, em nome do colega vereador Nelson Misting. Eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Em nome da doutora Vera, eu cumprimento todos os demais servidores da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Pois bem, ontem foi comemorado os 73 anos da comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz. Eu não pude estar presente, eu tinha um outro compromisso na casa do meu cunhado em Itarana, e acabamos que tivemos que ir para lá, mas o colega vereador Ilimar Vespa esteve presente, o deputado Adilson Espíndola, dentre outros representantes do município que esteve presente na festa e que foi um sucesso. Parabéns à comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz pelos seus 73 anos, Padre Jonathan, com todos os seus, a diretoria da igreja, com toda a sua diretoria, membros, aqueles que estão lá no dia a dia para ajudar a fazer a comunidade crescer e avançar cada vez mais. Muito obrigado, então, aqui a presença do vereador Ilimar, que esteve presente lá, do deputado Adilson Espíndola, e parabéns, então, à comunidade pelos seus 73 anos de idade. Gostaria aqui, presidente, bem rápido, tem um projeto de lei aprovado nessa Casa de Leis de minha autoria, projeto de lei número 30 de 2022, que declara a culinária pomerana patrimônio cultural e imaterial do município de Santa Maria de Jetibá. Eu tenho aqui também que no último final de semana foi realizado aqui no município de Santa Maria de Jetibá, através da Secretaria de Cultura e Turismo do nosso município, a culinária pomerana. No domingo, então, ontem, dia 24, na praça, às 14 horas, início do evento, às 14h15, oficina culinária de sopa doce de pêssego, 15 horas, café colonial e apresentação de pratos típicos pomeranos, e às 15h15, apresentação ao vivo de concertina, e aqui eu tenho os nomes dos rapazes que tocaram a concertina ali também para nós, na Praça Municipal, que eram os nomes dos nossos amigos Rodrigo e Tiago, os concertinistas que se apresentaram ontem. E gostaria de dizer também que nós temos aqui um servidor na Câmara Municipal, o Ismael Littke, que foi quem fez o Fiz Soup. É isso, gatinha? Fiz Soup. Fiz Soup. Falei certo agora? Eu vou tentando, eu não desisto nunca, eu sou brasileiro. Fiz Soup. Muito obrigado, então, ao Ismael, que doou do seu tempo lá e serviu o Fiz Soup. Muito obrigado também à secretária de Cultura e Turismo, na pessoa da Priscila, que trouxe e está fazendo esse projeto virar uma realidade aqui no município. Devemos cada vez mais respeitar a nossa cultura, cultivar a nossa cultura e apresentar a nossa cultura a todos os nossos munícipes, a todos aqueles que nos visitam no município de Santa Maria de Jetibá. Para encerrar a minha fala, hoje se comemora o Dia do Trabalhador Rural. Hoje se comemora o dia daquele, meu amigo Florentino Alves, que levanta de madrugada e às vezes vai dormir à meia-noite para colocar o alimento na casa de cada um de nós que estamos aqui, na casa de todos os brasileiros e na casa de todos os seres humanos mundo afora. Muito obrigado, principalmente aos nossos agricultores familiares de Santa Maria de Jetibá. Que faça sol, faça chuva, pastor, lá estão eles trabalhando. Muitas das vezes com as suas crianças dentro dos caixotinhos, com uma sombrinha, e é só sair por aí para ver, viu? Aos sábados, domingos, e lá está o nosso povo tão trabalhador, tão aguerrido, tão lutador, lutando dia após dia para colocar o alimento na mesa de cada um de nós. E deveríamos sim, todos, sem exceção, todos os políticos deveriam ter um olhar de maior respeito por aqueles que geram alimento para colocar
em nossas mesas e muitas das vezes isso não é feito. Boa noite a todos. Também faço uso da palavra no grande expediente, de cumprimentar meus colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio. Cumprimentar as pessoas que estão presentes, já foram citados já. E gostaria inicialmente de agradecer a Secretaria do Interior. Há umas 2 sessões atrás eu fiquei com um pouquinho de uma inveja boa do vereador daí, do Clóvis Brown, que estava as máquinas lá para o alto. E citei naquele momento que eu estava aguardando que as máquinas chegassem em Caramuru, e as máquinas estão lá agora também trabalhando, e recebi a notícia de algumas pessoas que foram algumas demandas atendidas. E lógico que a gente aguarda também ansiosamente que os cascalheiros fiquem realmente 100% liberados, falta a parte ambiental, para a gente poder cascalhar o maior número de estados possíveis, aí com certeza vai ficar 100%. Então, mais uma vez, agradecer a Secretaria de Interior, que tem esse planejamento de pega uma região, faz ela toda, para não ficar indo pulando de lugar em lugar e acaba não fazendo nada, as máquinas ficam mais andando do que trabalhando. E também parabenizar a Prefeitura, está entre os 7 municípios menos vulneráveis, né, são as cidades financeiramente mais organizadas, então está entre as 7 melhores. Então, parabenizar a gestão também da Prefeitura, que isso ajuda muito o município a ter o seu caixa em dia, para ele poder fazer os investimentos, e se tiver alguma crise, o município não vai passar por nenhuma dificuldade. Então, essa seria a minha fala hoje. Já passamos, então, para a ordem do dia. E convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo número 1/2026, que aprova o parecer técnico prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente à prestação de contas anual do exercício de 2024, de responsabilidade do senhor Hilário Repique, prefeito municipal. Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Lei número 1/2026, que aprova o parecer prévio 97/2025-1 da Segunda Câmara, proferido nos processos Tribunal de Contas 5.361/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, responsabilidade do senhor Hilário Repique. Justificativa e conclusão. Trata-se de análise da prestação de contas anuais do prefeito de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, relativo ao exercício de 2024, realizada através do processo Tribunal de Contas 5.361/2025. Pela análise efetuada pelo relatório técnico 159/2025-9, opinou-se pela emissão de alertas, quais sejam a necessidade de inclusão de programa específico nos instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, voltado ao pagamento de despesas relacionadas ao plano de amortização do déficit atuarial do RPPS, em observância ao artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse programa deve contemplar metas anuais para a evolução do índice de cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de modo a possibilitar o acompanhamento de ativos e passivos previdenciários, conforme estabelece o artigo 67 da Portaria MTP 1467/2022. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público de Contas a aprovação da prestação de contas anual do então prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, no exercício de 2024, senhor Hilário Repique, na forma do artigo 80, inciso 1 da Lei número 621/2012, artigo 71, inciso 2 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de maio de 2026. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Clóvis Lourdes, PSD, também favorável. Conforme o artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, o vereador Clóvis Brown foi sorteado em sessão ordinária para ser o relator de plenário e elaborar o relatório da prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2024.
Assim, convoco o vereador Clóvis Brown para proceder à leitura do relatório. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Processo número 277/2026. Objeto: prestação de contas do prefeito municipal Hilário Höpke, exercício 2024. Fundamentação legal: artigos 53, parágrafo 1º, 2º e 3º e 54, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Relator do plenário, vereador Clóvis Brown, PSB. Relatório. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminhou para esta Câmara Municipal o parecer prévio TC 97/2025, primeiro da segunda Câmara, processo TC número 5.361/2025, o parecer do Ministério Público de Contas 6.322/2025, 2, a instrução técnica conclusiva 5.784/2025, 2, o relatório técnico 211/2025, 1, que tratam a prestação de contas anual, exercício 2024 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do prefeito Hilário Höpke. Examinando o relatório técnico número 211/2025-1, a instrução técnico conclusiva número 5.784/2025-2, o parecer do Ministério Público de Contas número 6.322/2025-2 e o parecer prévio número 97/2025-1 da segunda Câmara, constatando que a receita orçado consolidado foi prevista em R$ 280.987,49 e realizado no montante de R$ 285.129.842,31, com percentual de acréscimo de 1,63%. Que a despesa orçada prevista considerada foi de R$ 276.404.113,72, dotação atualizado R$ 305.544.227,77, executaram despesas despenhados de R$ 251.064.086,67, despesas liquidadas R$ 244.024.346,55 e, finalmente, despesas pagas R$ 240.684.084,31. Portanto, a execução orçamentária, tanto das receitas quanto das despesas, obedeceu ao ditames da Lei Orçamentária Anual aprovado por esta Câmara Municipal para execução pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e da autarquia, o IPS/SMJ, Previdência Municipal. Que o chefe do Poder Executivo cumpriu a lei de responsabilidade fiscal com as despesas com pessoal no momento de R$ 96.874.073,16, representando o percentual de 39,09% das receitas correntes líquidas dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal, 54%. Que os gastos com o pessoal, compreendendo
o Poder Executivo mais o Poder Legislativo alcançaram o valor de R$ 101.115.795,85, no percentual de 40,81% das receitas correntes líquidas, dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, 60%. Que os gastos com a educação apresentaram o montante de R$ 60.435.134,96, representando o percentual de 29,53%, limite de 25% da Constituição Federal, observando-se um gasto de 4,53% acima do limite constitucional. Que com a saúde municipal deveria obrigatoriamente gastar o mínimo de 15% dos seus recursos próprios, mas gastou mais, muito mais, chegando ao percentual de 20,05%, no montante de R$ 40.033.474,95. Que o chefe do Poder Executivo também cumpriu a obrigação constitucional de transferir para a Câmara o percentual de 7% das receitas correntes líquidas no importante de R$ 10.284.951,80, dentro do limite constitucional, artigo 29, a inciso do 1º da Constituição Federal, /1988. Que o município de Santa Maria de Jetibá encerrou o exercício de 2024 com as seguintes disponibilidades financeiras: 9.1, Fundo Municipal de Saúde, R$ 14.336.336,69. Prefeitura, R$ 43.536.276,49. IPS /SMJ, R$ 120.331.104,67. Câmara, R$ 2.658.866,28. Total dos recursos vinculados e não vinculados, R$ 180.848.524,13. Que o município não teve dívidas em precatórios, ou seja, originados de questões judiciais, com sentenças transitadas em julgado e em fase de execução, saldo zero. Que o município não realizou nenhuma operação de crédito e empréstimos no exercício de 2024. Que no exame de prestação de contas do exercício 2024, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo faz uma análise técnica bem detalhada sobre a Previdência Social, regime próprio dos servidores dos poderes executivo e legislativo, que obrigava em 31/12/2024 o significativo número de 1.224 servidores ativos e 235 aposentados e 37 pensionistas, totalizando 1.494 segurados. Os seguros ativos contribuem com o percentual de 14% sobre os vencimentos, e os entes municípios patronais contribuem com o percentual da 17,20%,
artigo 4 da Lei Municipal número 2643, de 08/12/2022. Ficou constatando que o exercício de 2024, o IPS/SMJ apresentou o seguinte movimento orçamentário e financeiro. Receitas orçamentárias, R$ 30.495.527,52. Rendimento das aplicações financeiras, R$ 8.365.843,86. Receita para amortização de déficit atuarial, R$ 9.136.266,88. Despesas empenhadas, R$ 12.799.327,29. Suficiente financeira, R$ 194.089,49. Recursos recolhidos pelo Poder Executivo em complementação ao déficit atuarial do IPS/SMJ. Em 31/2, o saldo financeiro do IPS/SMJ era de R$ 120.215.085,83. Recursos destinados à cobertura dos benefícios previdenciários futuros. Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu o parecer prévio, número TC 97/2025-1, recomendando a aprovação das contas anuais de 2024, de responsabilidade do ex-prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor Hilário Höpke. Esse é o relatório, senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores. O Egregiо Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu o parecer prévio número TC 97/2025, segundo Câmara, processo número 5.361/2025, relatado pelo emitente conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, recomendando a aprovação das contas anuais referentes ao exercício 2024, prestadas pelo ex-prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor Hilário Höpke. Da análise de todo o conteúdo desse processo, verifico que as contas da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, sob a responsabilidade do ex-prefeito Hilário Höpke, estão totalmente regulares, sem qualquer questionamento relevante do Ministério Público e de Contas do Egregio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Verifico que o ex-prefeito municipal Hilário Höpke apresentou boa gestão financeira, cumprindo todos os limites constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal, tanto na saúde quanto na educação, nos gastos com pessoais e demais exigentes legais, contabilizando corretamente as receitas e as despesas, obedecendo à legislação e os regulamentos que atualmente regem a matéria, prestando contas nos prazos regulamentares. Cabe a essa Câmara Municipal o ato solene do julgamento das contas anuais, conforme parágrafo 2º, artigo 31 da Constituição Federal e inciso 7 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. Eu parecer, senhor presidente, senhoras vereadores,
e senhores vereadores. Coloco o parecer em discussão. Convoco, então, o relator do plenário, vereador Clóvis Brown, para declarar o seu voto referente à prestação de contas anual do Poder Executivo referente ao exercício de 2024. Com suporte nos artigos 53, parágrafo 1º, 2º e 3º e 54, inciso 2 da Lei Orgânica de Santa Maria de Jetibá, voto pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, referente ao exercício de 2024, de responsabilidade do ex-prefeito Hilário Röpke, por atender que o chefe do Poder Executivo Municipal cumpriu as disposições aplicáveis da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, do Plano Plurianual de Investimentos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual e a Lei Orçamentária do Exercício de 2024, e da toda regulamentação permitente e de acordo com a recomendação do CREG Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, TCES, é como voto, senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 11 de maio de 2026. Relator Clóvis Brown. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade, com 11 votos favoráveis. O presidente só vota em caso de empate e temos a vereadora Celene, que está ausente hoje, então foram aprovados, então, com todos os votos favoráveis. Então, as prestações de contas anuais do Poder Executivo, anual do Poder Executivo referente ao exercício de 2024, estão aprovadas. O decreto legislativo será redigido para formalizar a aprovação das contas. Mais uma vez, parabenizar os ex-prefeitos e vice-prefeito Hilário e Florentino, estão aqui presentes na sessão, acompanhando. Parabenizar o colega vereador Clóvis Brown pelo belíssimo relatório e pela belíssima oratória também. Falou com firmeza e falou bonito. Temos, então, uma oradora escrita na explicação pessoal. Concedo a palavra à oradora escrita, a professora Ana Paula Alves de Azevedo Romero. Boa noite a todos. Mais uma vez, cumprimento todas as autoridades presentes e venho fazer uso da explicação pessoal, pois aqui citei a respeito do Fundeb, que é algo que eu já venho acompanhando, não é deste ano. Inclusive, no ano passado, percebi algumas falhas com relação à prestação de conta. Na verdade, não ficaram bem claro a prestação de contas, principalmente nas reuniões que eu participei, e isso daí é algo que eu entendo que tem que ficar claro, porque chega final de ano, a primeira pergunta é: sobrou recurso do Fundeb? Quanto que sobrou? O outro município está dando abono, o nosso município vai ter abono? Então, todas essas perguntas surgem. Nesse sentido, protocolei um requerimento, presidente, a esta Casa de Leis, pedindo para que seja enviado a prestação de contas aqui, também, e não somente a prestação de contas, mas saldos. Realmente saber como que está sendo gasto o Fundeb, está sendo cumprido efetivamente o que como diz a lei que é para ser cumprido. Então, essas informações são pertinentes e, principalmente agora, mediante a circunstância aqui apresentada do não cumprimento da meta, que é até os 70%. Claro, tivemos aí janeiro e fevereiro, Porém, nos próximos quadrimestres, essas duas metas, elas têm que ser ajustadas, têm que se equalizar e tem que ver como que eles vão resolver isso. Vai contratar mais? Vai reajustar o salário? Vai dar o abono? Mas fato é, o dinheiro vem para pagar profissionais da educação. E nós queremos andar regular com a legislação vigente. E a legislação vigente diz isso. Então, eu espero que a Prefeitura faça o efetivo cumprimento da legislação. E trago aqui também o seguinte questionamento. Dentro de Santa Maria de Jetibá,
vereador Ilimar Vesper falou da arrecadação do município, que atingiu 28 milhões, vereador Ilimar? 28 milhões? Que atingiu esse ano 28 milhões. E eu pergunto para vocês, este ano não, corrijo, este mês, quando visito as nossas escolas municipais e vejo a precária infraestrutura, se fosse um município pobre, com poucos recursos, eu entenderia esse baixo investimento. Mas um município com arrecadação alta, o Fundeb, que vem do governo federal, praticamente dobrou nos últimos anos os investimentos. Surge a pergunta, se tem o dinheiro, por que a obra na escola não sai? Por que o professor não está recebendo adequadamente? Por que o salário do servidor público, de forma geral, não melhora? Eu quero ver essa prestação de contas, quero detalhamento, porque se tem dinheiro, se está sobrando dinheiro, aí nós vamos entender que é falta de gestão. E se for falta de gestão, aí nós temos que melhorar efetivamente. E eu estou hoje aqui falando a respeito da educação, mas não é só da educação, é de diversas outras pastas. Um município com potencial que é Santa Maria de Jetibá, nós precisamos sim ser referência na educação, referência na saúde e referência nos diversos outros setores. Então, assim, eu venho aqui e é muito claro, um município rico igual o nosso, nós queremos ver as coisas acontecer. E é essa a minha expectativa e o meu desejo, independente de questões políticas. Eu quero que o município cresça, as obras aconteçam e, infelizmente, não é o que a gente está vendo acontecer. Meu muito obrigada. Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, o vereador Luciano Alves da Silva. Boa noite, presidente. É bem rápido, presidente. Na minha fala hoje, aqui na Câmara, quando eu citei que nós tivemos um evento da culinária pomerana na praça, eu esqueci de mencionar, porque não está na programação, mas eu esqueci de mencionar que o encerramento teve o grupo de pagode sob controle, que encerraram os acontecimentos na Praça Municipal. Então, fica aqui meu pedido de desculpa aos meninos, parabéns pela apresentação, eu vi nas redes sociais, no Instagram, que foi muito bacana, não é, Ismael? Então, fica aqui a correção aos meninos do Grupo Sob Controle e parabéns pela apresentação. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que se fará realizada no dia 1º de junho de 2026, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.